A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje essa aula será uma aula introdutória ao livro de Josué. Vamos aqui para o título do livro. O título do livro corresponde ao nome, ou deve-se ao nome do principal personagem do livro, que é Josué. O título foi dado em hebraico, Yehoshua, Josué, e em grego o título é Jesus. Então aqui a gente tem uma coisa interessante, O nome Josué e o nome Jesus são a mesma coisa, Tem o mesmo significado, que é a salvação do Senhor. Então o nome Josué e Jesus é a mesma coisa, só porque Josué é em hebraico e Jesus é em grego. Então aqui a gente tem, do ponto de vista profético, algo muito interessante, porque Moisés disse que depois dele se levantaria um profeta dentre os irmãos judeus, hebreus, a quem eles ouviriam. Então ele estava falando não de Josué, o seu substituto imediato, mas de um futuro Josué, que é Jesus. E isso cumpriu-se, nos dias do Novo Testamento. Ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Vamos falar sobre a autoria do livro de Josué. A maior parte do livro foi escrita por Josué. Ele conhecia os fatos em primeira mão e também a Bíblia diz em Josué 24 e 26 que ele era um escritor. O texto bíblico diz: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Então aqui fica claro que ele tinha a habilidade para escrever, a capacidade para escrever. Os últimos 5 versículos, lá de Josué 24, 29 até o 33, que relatam a morte de Josué e a morte de Eleazar, filho de Arão, foi escrito por um colaborador que acrescentou mais tarde aí esses relatos, da morte de Josué e de Eleazar. Josué, ele era descendente de José do Egito. Ele era filho de Num, que era da tribo de Efraim, um dos filhos de José. É interessante a gente ter essa informação, por quê? Porque José foi o salvador dos seus irmãos hebreus lá no Egito. Por causa de José é que o povo hebreu foi preservado, E há uma promessa de que os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, José, herdariam a terra. E um dos descendentes de José, que é Josué, é quem conduziu o povo hebreu ao livramento, e também ao descanso em Canaã. Então vamos aqui para a próxima página, onde vamos falar sobre o cenário histórico do livro de Josué. O cenário histórico do livro de Josué vai entre 1405 até 1375 a.C. Então, caso Josué tivesse a mesma idade de Caleb, 40 anos, quando espiaram a terra de Canaã, conforme Josué 14, versículo 7, ele começou a liderar Israel com 79 anos de idade. Por ter morrido com 110, sua liderança durou aí 31 anos. A conquista inicial durou 7 anos. O estado em que se achava a nação. 30 dias antes da morte de Moisés, a liderança foi transferida a Josué. A travessia do Jordão foi um pouco antes da Páscoa. Israel estava decidida a invadir Canaã depois da bem-sucedida conquista da Transjordânia. Apesar das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés terem negociado com Moisés a permanência na Transjordânia, essas tribos mandaram 40 mil homens para participar da conquista de Canaã.
Vamos aqui para a próxima página, onde vamos falar sobre a condição, né, que vivia os cananeus, os povos de Canaã. Então, Canaã era ocupada por um grupo misto, descendentes de Canaã. Em Josué 3 e versículo 10, nós temos a seguinte informação: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então, nesse versículo, nós temos a informação, né, dos grupos de nações, né, que ocupavam a terra de Canaã. Bom, então aqui a gente tem na letra B como que era o aspecto religioso, né, pagão, cheio de idolatria, na crença de vários deuses entre os cananeus. Então lá eles tinham o principal dos deuses, que era o El, cujo nome significa poder, era para os cananeus como o Deus supremo. Era um tirano cruel e sanguinário, de sensualidade incontrolável. Antes de avançar, eu quero fazer uma observação aqui. Esse nome, El, poder, ele tinha um significado comum para a palavra Deus. Por isso que no Antigo Testamento, quando vai se referir ao Deus dos Hebreus e usa o nome comum para Deus, que é El, poder, os hebreus acrescentavam um nome ao nome El, para não ser confundido o Deus dos hebreus com os deuses pagãos lá de Canaã. Então, quando ia falar sobre o Deus dos hebreus, por exemplo, falava-se El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? El Elyon, o Deus Altíssimo, e por aí vai. Então, sempre quando ia se referir ao Deus dos hebreus, geralmente usava-se um sobrenome, um sufixo, né, para identificar que estava falando sobre o Deus dos hebreus. Ok? Então vamos continuar aqui. Essa família de deuses cananeus, né, tinha lá o Baal, que era o filho de El, e foi o sucessor dele. Baal era considerado o senhor do céu, ele era o deus da chuva, o deus da vegetação. Anate, irmã de Baal, era uma das 3 deusas do sexo e da guerra. Junto com a prostituição cultual, havia morte de crianças, né, o morticínio infantil. Asterote, ou Astarte, e Azerá eram esposas de Baal e também deusas do sexo e da guerra. Moloque e Milcom eram deuses da orgia. Quero destacar aqui sobre Moloque. Nos rituais de adoração a Moloque havia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Essas crianças eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia assim a criança viva. A aparência de Moloque era de corpo humano com a cabeça de boi ou leão. E no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir sacrifícios. Então esses deuses, a gente percebeu aqui pelos relatos, refletem a crueldade e a corrupção do povo cananeu. Haja vista que o salmista, no Salmo 115, verso 8, diz que geralmente as pessoas faziam os seus deuses parecidos com elas mesmas, né? Então esses deuses refletem o comportamento, né, maligno, cruel do povo cananeu. Por isso que Deus advertiu o seu povo para não fazer associações, né, com o povo cananeu, para que o seu povo não se perdesse. Então vamos aqui para os propósitos do livro de Josué. Relatar a conquista de Canaã e o estabelecimento das tribos nela. Demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas.
Josué 21, 43 a 45, fala justamente sobre isso, né? Que o Senhor havia prometido aos israelitas, né? Que eles tomariam posse da terra. E isso estava acontecendo nos dias de Josué, mostrando que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mostrar a santidade de Deus no julgamento sobre os depravados cananeus e a exigência que Deus fez aos israelitas para eles abandonarem toda coisa proibida, porque assim eles ganhariam a guerra santa. Ok, maravilha. Vamos aqui para o nosso última página de hoje, onde vamos falar sobre a alegoria espiritual que tem no livro de Josué. O livro de Josué indica vitória, posse da terra e descanso ou repouso nela. A alegoria espiritual disso é que o repouso em Canaã aponta para a pessoa de Jesus, que nele o crente repousa, conforme Hebreus 4. Eu até peço aos irmãos depois para lerem esse texto de Hebreus 4, leia todo o capítulo 4, para os irmãos perceberem, né, a ligação que existe, né, entre uma coisa e outra. Então, Josué é um tipo de Cristo, não somente por seu nome, mas também por sua obra. Então, somente Jesus, nosso Josué, nos conduz, nos leva à terra e nos reparte a herança. Canaã foi colocada nas mãos de Josué para que a repartisse entre as tribos. Alegoricamente falando, todas as bênçãos estão em Cristo para que ele reparta entre os seus. No livro de Josué, a gente vê que o inimigo se opunha à tomada da terra prometida. Dentro de uma alegoria espiritual, isso mostra que o crente luta porque o inimigo sempre vai se opor à salvação dos crentes, né? Mas o inimigo está derrotado e o crente vai tomar a posse, né, da terra celestial, da Canaã celestial. Amém, meus queridos? Então nós tivemos aqui hoje uma pequena introdução ao livro de Josué e na próxima aula teremos então mais uma aula sobre o livro de Josué. Na verdade, serão mais duas. Um abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor.